Boa noite, pessoal. Boa noite, futura aprovada, futuro aprovado. Seja bem-vindo ao nosso simulado. Seja bem-vindo ao nosso simulado CPA 10, o primeiro simulado da TF Certificações. E seguinte, pessoal, essa live inicialmente era para ser no canal TF Certificações, mas o canal lá é novo e nós estamos começando a produzir conteúdo para aquele canal, e aí tivemos alguns problemas. Então a live vai ser feita aqui neste canal e depois a gente vai postar a live lá, vai ficar gravada, vai ficar disponível para vocês verem aí na íntegra. Também quero dizer que nós liberamos com antecedência o caderno de questões dessa live lá no nosso grupo do Telegram. Então, se vocês aí não participam ainda do nosso grupo do Telegram, na descrição desse vídeo, na descrição dessa live, tá aí os links dos grupos de CPA 10, CPA 20, CEA, para você entrar lá e fazer parte, bater um papo com a galera, mandar suas dúvidas aí que você tem sobre as questões de prova, não só as dúvidas sobre questões de prova, às vezes você tem aí uma dúvida ou outra um pouco mais burocrática, então manda lá que a gente vai resolver, a gente vai trocar uma ideia com vocês. Além disso, quero me apresentar, né? Meu nome está aí na tela, meu nome é Sidney Trindade, sou aqui um dos professores da TF Certificações, uma escola que já nasce aí com um foco totalmente em você, um foco totalmente na sua aprovação. Teremos outros professores e aí ao longo dos conteúdos que começam a ser divulgados a partir de hoje com esta live, você vai ter a oportunidade aí de conhecer e sem mais delongas, então, vamos aí para o nosso simulado CPA 10. Nós dividimos aqui o simulado por módulos. Então, assim, o primeiro módulo tem lá de 5% a 10%, o segundo módulo ali uns 15%. Então, a gente dividiu o simulado CPA 10 de hoje por peso. Então, o módulo maior na CPA 10, que é um módulo de fundo de investimentos, ele tem mais questões para que você tenha aí já uma ideia de como é a prova e o que lhe aguarda nessa prova. Então, como é que eu vou conduzir o simulado aqui com vocês hoje? O simulado vai tentar pegar aí o período de prova. A gente sabe que a CPA 10 tem aí uma estimativa, né? Tem um período de tempo de 2 horas para o candidato fazer a prova. Então, nós vamos tentar resolver o simulado todo em 2 horas. Lógico que aqui a gente pode passar um pouquinho mais de 2 horas, não tem nenhum problema. Lógico que no dia da prova, você não pode passar de 2 horas, são 2 horas. Mas aqui a gente pode passar um pouquinho mais, porque eventualmente, se a gente tiver uma interação no chat e perguntar, mas por que é tal resposta, não é a outra resposta? E aí sempre pode dar um conflitozinho de dúvida e a gente vai tentar esclarecer tudo para que você assistindo essa live, se já está com a prova marcada e a prova em breve, essa live venha contribuir com a sua aprovação, porque o objetivo da TF Certificações é que você, ao assistir as nossas lives, os nossos vídeos, você seja aprovado de primeira e não gaste muito dinheiro com inscrição de prova, porque a gente sabe que, independentemente de você trabalhar em banco ou não, a inscrição da prova, ela é muito cara. Então, vamos lá, então. Vamos começar aí o nosso simulado CPA 10, sem mais delongas. Vamos passar para a nossa primeira questão. Uma facilidade decorrente da função de prestação de serviços de gerenciamento de recursos desempenhada pelo Sistema Financeiro Nacional é, letra A intermediação financeira entre agentes, disponibilização de um serviço de guarda limitado a bem de fluxo, disponibilização de seguros para as mais diferentes finalidades e, letra D, a possibilidade de emissão de papel moeda por bancos privados. E aí, galera, qual será que é a nossa questão? Eu postei essa questão lá no Instagram da TF, no nosso quiz da TF. A gente tenta postar lá todos os dias um quiz para você brincar e, ao mesmo tempo, estudar. Então, essa questão foi uma que foi bem debatida. Então, vamos lá, vamos à resposta dessa questão.
A questão certa é a resposta certa é a letra C, disponibilização de seguros para as mais diferentes finalidades. Eu concordo com muitos dos questionamentos que foram feitos, porque essa questão nos induz a responder à letra A, intermediação financeira entre agentes, porque essa é a finalidade primordial quando nós pensamos em sistema financeiro nacional. A gente pensa aqui qual é o papel, qual é a função do sistema financeiro nacional. É promover uma ligação entre o agente deficitário e o agente superavitário de recursos. Logo, quem tem mais dinheiro, quem tem grana sobrando, vai disponibilizar recursos para quem está ruim de grana fazer os investimentos que ele precisa. Então, a letra A nos induz a isso, mas a resposta certa e a justificativa da C é que a disponibilização de seguros para as mais diferentes finalidades aí é uma das finalidades decorrentes da função de prestação de serviços de gerenciamento de recursos que é desempenhado pelo Sistema Financeiro Nacional. Então, está ligado aí à disponibilização de seguros e por isso a resposta certa é a resposta C. Bom, sobre a função de intermediação financeira desempenhada pelo Sistema Financeiro Nacional, é correto afirmar que o interessante de vocês prestarem atenção nas questões é que muitas vezes a questão ela te dá a resposta. Então, preste atenção. Sobre a intermediação, sobre a função de intermediação financeira desempenhada pelo Sistema Financeiro Nacional, é correto afirmar que o agente superavitário é aquele que necessita de mais dinheiro do que quem tem disponível, enquanto o agente deficitário é aquele que necessita de menos dinheiro do que o montante que tem disponível. Letra B. A expressão custos de transação representa o valor cobrado por uma corretora para a realização de uma operação e também é denominada taxa de corretagem. C. Os intermediários financeiros que estejam regularmente inseridos no Sistema Financeiro Nacional não podem cobrar taxa de juros mais altas do que a permitida pela lei da usura. E letra D, a captação de recursos dos agentes superavitários mediante contrapartida e a sua disponibilização aos agentes deficitários. E aí, galera, qual que é, então, o conceito correto de intermediação financeira para essa questão? Então, vamos lá. O agente superavitário é aquele que necessita de mais dinheiro do que tem disponível. É isso mesmo? O agente superavitário é aquele que tem dinheiro disponível, tá certo. E o agente deficitário é aquele que necessita de menos dinheiro do que o montante que tem disponível? Essa resposta não está bem, assim, condizente com a pergunta. Porque, como eu falei anteriormente, o agente superavitário é aquele que tem dinheiro disponível e vai disponibilizar esse recurso para o agente deficitário. Então, não é que ele tem mais dinheiro do que ele precisa, ou o deficitário ele tem menos dinheiro do que o montante disponível. Letra B. A expressão custo de transação representa o valor cobrado por uma corretora para a realização de uma operação, e também é denominada taxa de corretagem. Não é bem isso aí, não. Os intermediários financeiros que estejam regulamentados, inseridos no Sistema Financeiro Nacional, não podem cobrar taxa de juros mais altas que é permitidas pela lei de usura. Não, também não é isso, porque tem a lei aí de oferta, demanda do mercado. Então, qual que é a resposta? Só nos sobra a letra D. Captação de recursos dos agentes superavitários, ou seja, quem tem mais recurso, mediante contrapartida e a sua disponibilização aos agentes deficitários. Ou seja, essa questão, ela traz o conceito mais correto do que seria a intermediação financeira promovida pelo SFN, que é quem tem mais dinheiro vai disponibilizar esse recurso para quem tem menos dinheiro de uma forma segura, porque o Sistema Financeiro Nacional ele tem mecanismos que oferecem essa contrapartida, que é a segurança de você emprestar dinheiro no mercado financeiro, por exemplo, para uma empresa ou para uma instituição financeira, um banco, através da compra de um CDB,
e ainda assim você ter, de certa forma, uma garantia de que você vai ter aquele dinheiro de volta, mesmo sem saber ao certo para qual destinação está indo aquele dinheiro. Então, o Sistema Financeiro Nacional seria esse agente de contraparte que a questão coloca aqui para nós. 3. O Conselho Monetário Nacional é o órgão. E aí, quem é o Conselho Monetário Nacional? A. Subordinado hierarquicamente ao Banco Central do Brasil. Letra B. Composto pelos diretores do Banco Central do Brasil. Letra C. Deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. E letra D. Subordinado ao Ministério da Economia. Então, galera, será que o CMN ele está subordinado ao Ministério da Economia? Ou o CMN ele é subordinado hierarquicamente ao Banco Central? Então, vamos ver aqui qual que é a alternativa correta. 1, 2, 3, ou 3, 2, 1. Deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. É isso mesmo. O CMN é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Por que a letra A está errada? Subordinado hierarquicamente ao Banco Central do Brasil. Não, está errado. O CMN, galera, ele é o conselho máximo. Ele é quem manda. Um conselho, a gente tem que pensar da seguinte forma. Se uma pessoa, se o seu pai, um amigo fala, vou te dar um conselho, não faça isso, estuda para você passar na prova, ou não saia sem um guarda-chuva, porque vai chover, está te dando um conselho. Está fazendo alguma coisa, além de digitar o conselho, está colocando a mão na massa, pegando o guarda-chuva, abrindo o guarda-chuva para que você não molhe, etc. Não está fazendo isso. Conselho é alguém que somente dá diretrizes, informa o que deve ou que não deve ser feito. Então, o CMN, ele não faz, ele não executa as coisas propriamente ditas, ele só manda nos outros. Então, CMN, cara que manda nos outros, só isso, mais nada. CMN é o seu chefe aí da agência que você trabalha e está aqui estudando para essa certificação, ou se você ainda não trabalha numa instituição financeira e trabalha em qualquer outro segmento, você tem um chefe e ele só te manda fazer as coisas. Fulano faz isso, fulano pega aquilo, etc. Então, o CMN é isso, só manda, não faz mais nada. O CMN é o chefe do Sistema Financeiro Nacional. Então, se ele é o chefe, ele vai ser subordinado hierarquicamente ao Banco Central do Brasil? Não, e aqui é o contrário. Quem é subordinado aqui nessa história é o Banco Central do Brasil, é subordinado ao CMN. Então, por isso está errado. Composto pelos diretores do Banco Central do Brasil? Também não. A composição não é essa. E C, deliberativo máximo, sim, foi o que eu falei, ele é o cara que manda em todo mundo, deliberativo máximo do Sistema Financeiro Nacional. Exato. Subordinado ao ministro da Economia? Não, ele não é subordinado ao ministro da Economia. O ministro da Economia, inclusive, ele é um dos que compõe ali o CMN. 4. É uma obrigação das instituições participantes determinada pelos princípios gerais do Código de Distribuição ANBIMA. Então, lembra aqui que eu falei que muitas vezes a charada para você responder uma determinada pergunta está na própria pergunta. Qual é o ponto de atenção nessa pergunta? Código de Distribuição ANBIMA. Nós sabemos que a ANBIMA tem alguns códigos e dentre esses códigos que a ANBIMA tem, um deles é o Código de Distribuição. Então, letra A, garantir a marcação a mercado dos ativos. B, realizar auditoria nas empresas emissoras de valores mobiliários que distribua. C, garantir o retorno de produtos de investimento de renda fixa que distribua. E letra D, identificar conflitos de interesse que possam afetar a imparcialidade da atividade de distribuição. Então, vamos aí. Qual que é a resposta para a questão 4? Qual que é aí uma obrigação das instituições participantes em relação aí ao Código de Distribuição ANBIMA? Então, vamos lá. É isso aí, galera. Identificar conflitos de interesse que possam afetar a imparcialidade da atividade de distribuição. Então, é isso o que reza aí um dos princípios do Código de Distribuição de Produtos ANBIMA, é que
deve-se evitar o conflito de interesse que possa afetar a imparcialidade do que está sendo ali distribuído. Não é garantir a marcação a mercados ativos, isso aí é um processo feito pelos fundos de investimento, pelos bancos que têm aí ativos de renda fixa, que tem que marcar mercado na curva todo dia. Também não é realizar auditoria nas empresas emissoras de valores imobiliários que distribuam, não. A Anbima não tem, Código de Distribuição Anbima não fala de realizar auditoria. Garantir retorno de produtos de investimento de renda fixa, não, a gente sabe que no mercado financeiro não pode se garantir retorno de investimento. Isso não é permitido, né? Então, não é essa também. Então, é identificar, administrar e mitigar eventuais conflitos de interesse que possam afetar a imparcialidade das pessoas que desempenhem funções, né? Quais funções? Funções que estão ligadas à distribuição de produtos de investimento, que é uma das obrigações imposta pelos princípios gerais do Código de Distribuição Anbima, né? Então, letra D. Questão 5. É uma exigência mínima estabelecida pelo Código de Distribuição Anbima para as instituições participantes. Então, vamos lá. Letra A. Manter uma área de compliance para reparar os danos resultantes das perdas financeiras dos clientes? Será? Adotar procedimentos formais denominados como conheça seu cliente, de modo a identificar operações incompatíveis com o patrimônio e ou a renda do investidor. Letra C. Contratar agente autônomo de investimento, AAI, para distribuição e mediação de valores imobiliários. E letra D. Ter uma política interna proibindo a equipe de distribuição de produtos de investimento de investir em derivativos. E aí, qual que é a resposta? O que você marca? Então, vamos lá, então. 3, 2, 1. Letra B, adotar procedimentos formais denominados como conheça seu cliente, de modo a identificar operações incompatíveis com o patrimônio ou a renda, né, do cliente. Então, tudo isso entrega o quê? As exigências mínimas e a obrigação das instituições participantes de adotar procedimentos do KYC, que é o Know Your Customer. Procedimentos aí formais de conheça o seu cliente, que são compatíveis com o quê? Com o porte, o volume, a natureza, a complexidade das transações que envolvem os produtos de investimento. Tudo isso, galera, é para buscar o monitoramento contínuo dessas transações e identificar quais são transações suspeitas, quais transações são incompatíveis com o patrimônio do cliente e com a renda dele, para prevenir o quê? Lavagem de dinheiro, né? Então, falou aí em conheça o seu cliente na sua prova, tenta linkar isso com lavagem de dinheiro, tá bom? Vamos aí para a questão 6. De acordo com o Código de Distribuição da Anbima, na elaboração de publicidade e divulgação de materiais técnicos dos produtos de investimento, as instituições participantes devem produzi-los com, letra A, informações claras e necessárias para a tomada de decisão do cliente. Letra B, linguagem técnica e formal. Letra C, promessa ou garantia de resultados futuros. Letra D, expectativas do administrador em que não existe uma base técnica. E aí, o que você acha? O que você, futuro aprovado, futura aprovada, futuro certificado, futura certificada aqui da TF Certificações, marca aí na questão 6. Marca aí que eu vou beber uma aguinha. Então é isso aí, vamos lá. Letra A, informações claras e necessárias para a tomada de decisão do cliente. Por que não seriam? A CPA 10 não é assim uma prova, nossa, meu Deus, que difícil, não vou conseguir passar nisso. Não. Com um pouco de estudo, entendendo muito bem a teoria, decorando só o que você precisa decorar para a prova, por exemplo, tabela de imposto de renda, que isso aí é decorado mesmo, mas entendendo a fundo ali o que está sendo pedido, é uma prova muito tranquila. E como eu falei, tá nas questões, no próprio enunciado das questões, lendo com calma,
grifando ali palavras-chave, você vai conseguir responder e passar de primeira na certificação com 90%, 96%, porque é realmente uma certificação tranquila, desde que você estude, compreendendo o que você está estudando e desde que você faça bastante exercício. E também você vê pelas alternativas da questão que tem coisa assim que é incompatível. Então ele fala lá, de acordo com o Código de Distribuição da Anbima, na liberação de publicidade e propaganda de materiais técnicos dos produtos de investimento, as instituições participantes devem produzi-los com linguagem técnica e formal. Galera, pensa de uma forma bem simples, bem prática. Você já viu uma propaganda para vender um carro falando de todos os aspectos mecânicos do carro? Que o carro tem, não sei isso ou aquilo? Pensa, eu não sei muito de mecânica, mas pensa, você não vê propaganda de um carro falando dos aspectos mecânicos do carro. Fala de coisas que a maioria das pessoas já sabem e dos benefícios do carro. Você também não vê, por exemplo, uma propaganda de cerveja falando que a cerveja é feita começa no processo A, B, C, D, E, F. Não tem termos técnicos, porque tem que ser acessível para que a pessoa leia, entenda e saiba o que está comprando. Com produto de investimento também vai ser a mesma coisa. A informação tem que ser clara, necessária para a tomada de decisão do cliente. Então, não é linguagem técnica e nem formal. Por quê? Porque o seu cliente, o nosso cliente, ele não tem que saber essa linguagem técnica, essa linguagem formal. Você está se certificando justamente para traduzir toda essa linguagem técnica complicada que nós sabemos que é do mercado financeiro para o cliente, de forma que ele entenda e tome a decisão dele, confiando num profissional altamente gabaritado, altamente qualificado, que é você que está aí com a TF Certificações. Então, não é linguagem técnica formal por isso. Promessa ou garantia de resultados futuros? Não. Tudo que tiver na sua prova falando que tem garantia de resultado futuro, promessa de que o cliente vai ganhar X% ao mês, X% ao ano, não pode. A Anbima proíbe que você ou qualquer instituição prometa, garanta resultados futuros. Quem é que faz isso, galera? Pirâmide. Pirâmide que fala que a pessoa vai ganhar 5%, 10% ao mês. No mercado financeiro é algo sério. Você não está vendendo promessa de ganhos futuros em reais. Você está vendendo, você está mostrando à pessoa a possibilidade de maximizar os recursos de uma vida através do mercado financeiro. E isso envolve risco, inclusive perder. Por isso que você não pode prometer ganhos. Expectativas do administrador em que não existe uma base técnica? Não, isso não tem nada a ver, né? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 7. Para definir a situação financeira do investidor, como parte do processo de verificar o perfil do investidor, então, perfil do investidor, estabelecido no Código de Distribuição da Anbima, a instituição deverá obter informações do cliente sobre 1. Os objetivos de produtos, serviços e operações com os quais o investidor tem familiaridade. 2. O valor e os ativos que compõem o seu patrimônio. E 3, a necessidade futura de recursos declarados. Está correto o que se afirma em A, 1 e 2 apenas, B, 1 e 3 apenas, C, 2 e 3 apenas e D, 1, 2 e 3 apenas. E aí, certificados? O que vocês marcam? O que vocês marcaram aí no caderno de questões que nós disponibilizamos lá no Telegram? Quem não está no grupo do Telegram, entra lá, viu, galera? Então, é o seguinte, vamos aí dar a resposta para vocês. É a letra C. Para que você aí possa conhecer, orientar melhor o cliente, então, dentro aí do perfil de investidor do cliente, o que você tem que saber? Você tem que saber o valor e os ativos que compõem o seu patrimônio, isso é muito importante, e a necessidade futura de recursos declarados. Então, para você verificar a situação financeira do investidor, você tem que saber esses dois requisitos. Por quê? Por que você tem que saber necessidade futura de recurso declarado? Porque se você sabe quando é que o cliente vai precisar dos recursos, você pode indicar para ele, por exemplo, um produto de investimento de curto, médio e longo prazo. Vamos supor que você não sabe quando o seu cliente vai precisar do recurso e ele precisa por recurso daqui a 6 meses, e você indica para ele uma previdência privada. Previdência privada é uma alocação de recurso para 6 meses, galera? Não é. Previdência privada é coisa para longo prazo, 10 anos acima.
Então, você precisa saber a necessidade futura de recursos para adequar essa necessidade do dinheiro hoje com o produto de investimento, o valor e os ativos que compõem o seu patrimônio. Então, quanto que esse cliente tem disponível para investir todo mês? Qual que é o patrimônio desse cliente? Com base nessas informações, e você já tem ali, e também, né, com o perfil de investidor, você vai saber se esse cliente corre ou menos, mais ou menos risco. Isso é importante demais saber, tá bom? 8. O cadastro dos dados dos clientes das instituições financeiras. A. Deve reunir o maior número de informações, independentemente da atualização desse cadastro, para a prevenção de lavagem de dinheiro. Letra B. Deve estar completo e atualizado para auxiliar na verificação da capacidade financeira desses clientes, com o objetivo de prevenir o crime de lavagem de dinheiro. Letra C. Pode ser atualizado pelos canais de atendimento telefônico, sem a necessidade de comprovação desses dados. E letra D, pode ser atualizado a qualquer momento, a critério dessas instituições. E aí, certificados, o que vocês marcam? A, B, C ou D? Qual que é a resposta de vocês, hein? Vamos lá, então. 8, letra B. Por que não pode ser, por exemplo, a letra D, galera? Pode ser utilizado a qualquer momento a critério dessas instituições? Não, né? O cadastro de dados do cliente não pode ser utilizado a qualquer momento, a critério da instituição. Pode ser atualizado, né? A qualquer momento, a critério da instituição. De quanto em quanto tempo esse cadastro é atualizado? 24 em 24 meses, né? A cada 2 anos atualiza o cadastro. Pode ser atualizado pelos canais de atendimento telefônico, sem a necessidade de comprovação de dados? Também não, né? Porque eu poderia ligar para um banco qualquer para fazer uma atualização cadastral de dados da minha irmã, do meu irmão. Imagina, fazer a atualização cadastral da minha irmã com voz de homem. Aqui é o Sidney, meu nome é Maria, eu vou atualizar meus dados. Vai dar certo, né? Deve reunir o maior número de informações, independente da atualização desse cadastro, para a prevenção de lavagem de dinheiro? Não, né? Independente da atualização desse cadastro? Não, o cadastro é atualizado de 2 em 2 anos. 9. O princípio conheça seu cliente, KYC, tem como objetivo A. Manter os investidores atualizados sobre as características dos produtos bancários. Será? B. Reunir o maior número de informações para identificar possíveis clientes inadimplentes. E C. Alertar aos clientes situações em que possam vir a adquirir produtos inadequados ao perfil de risco. Letra D. Realizar um monitoramento contínuo das transações efetuadas pelos clientes para identificar aquelas que são consideradas suspeitas. Então, o que você marca aí? Consideradas suspeitas de acordo com o patrimônio e ou a revenda do investidor. Meu computador recebeu uma notificação, tampou a tela aqui. Então, qual que você marca aí, certificado? Letra A, B, C ou D? Então, vamos lá. Letra D, né? Por que a letra D, galera? Porque é o seguinte, o princípio conheça o seu cliente, ele tem o objetivo de reunir diversas informações sobre o cliente das instituições financeiras. Isso para possibilitar o quê? A realização da análise precisa, da análise precisa sobre irregularidades ou irregularidade das operações que foram realizadas pelo cliente. Isso aí permite o quê? Permite identificar as operações que são consideradas suspeitas, que não estão batendo ali com o patrimônio, com a renda do investidor. Então, essa análise, ela funciona como uma proteção para as instituições financeiras e também uma proteção para os seus profissionais. Então, de novo, KYC, Know Your Customer, está ligado à lavagem de dinheiro. Então, tenta associar essas duas coisas para você matar a charada da questão, tá? Letra não, né? Questão 10. Quanto ao registro das operações dos clientes, as instituições financeiras são obrigadas a mantê-lo integralmente. A. Sem identificar esses clientes pelo prazo mínimo de 5 anos. B. Sem identificar esses clientes pelo prazo mínimo de 10 anos. Letra C. Identificando esses clientes pelo prazo mínimo de 5 anos. E letra D. Identificando esses clientes pelo prazo mínimo de 10 anos. E aí, galera, qual é a alternativa que vocês marcam aí? Então, vamos lá? Letra C, identificado esses clientes pelo prazo mínimo de 5 anos.
Lembra, galera, que o banco, a instituição financeira, de uma forma geral, ela tem a obrigação de manter os dados financeiros do cliente pelo prazo mínimo de 5 anos, algo entre 5 e 10 anos ali. Então, vamos supor, eu tenho uma conta no banco XYZ e eu encerro a minha conta no banco XYZ hoje, aqui pelo aplicativo. Os meus dados financeiros, eles precisam ficar guardados, armazenados nesse banco pelo prazo mínimo aí de 5 anos. A partir de quando, Sidney? A partir do encerramento da conta. Se eu encerrei a conta hoje, dia 4/12/2020, o banco é obrigado, por lei, a guardar os meus dados até dia 4/12/2025. Isso é uma obrigação. Então, é por isso que a resposta certa é a letra C, né? Obrigação de manter registro de todas as transações com a devida identificação dos clientes, não é sem identificar os clientes, e aí pelo prazo que varia entre 5 e 10 anos, que pode já ser até estendido aí, dependendo de caso de processo administrativo. Mas para sua prova, o que cai mesmo é que tem que manter esses dados guardados por 5 anos a partir do encerramento da conta. Então vamos lá, letra C. De acordo com as normas do Bacen, o que é o Bacen? Banco Central do Brasil. E da CVM, quem é a CVM? Comissão de Valores Mobiliários. Considera-se um indício de crime de lavagem de dinheiro a realização de transações A, que tenham como uma das partes empresas de consultoria e ou administradoras de bens. Letra B, de valores superiores a 10 milhões de reais. Letra C, nas quais não é possível identificar o beneficiário final. E letra D, entre empresas de um mesmo grupo empresarial. E aí, certificados? 11, qual que é a resposta? Vamos ver. Letra C, nas quais não é possível identificar o beneficiário final. Então, se não consegue identificar quem está se beneficiando lá na ponta do recebimento de determinado recurso, isso é um indício de lavagem de dinheiro. Então, fiquem atentos aí. Galera, a Anbima, ela cobra em todas as certificações, CPA 10, CPA 20, CEA, ela pega muito pesado aí com essa questão de lavagem de dinheiro. Então, lavagem de dinheiro é uma coisa que se você quer ser aprovado de primeira na CPA 10, na CPA 20, CEA, não importa qual das três, lavagem de dinheiro é uma coisa que você tem que dominar, não tem jeito, tá bom? Lavagem de dinheiro, que tá ligado lá que eu falei com o KYC, então domina, entende esses conteúdos, que aí você consegue passar de primeira, gol de placa. 12. O produto interno bruto, PIB, de uma economia representa, em valores monetários e para determinado período, a soma de todos os bens e serviços, letra A, intermediários e finais, a preço de custo. Letra B, finais, a preço de custos. Letra C, intermediário e finais, a valor de mercado. E letra D, finais, a valor de mercado. E aí, qual que é a resposta? Então, vamos lá, né? Letra D, finais, a valor de mercado. Lembra que o PIB é a soma de toda a riqueza que é produzida, né, dentro do país, dentro de um país, Brasil ou qualquer outro, em um período, geralmente o período que é aí feito esse acompanhamento, esse mensuramento, é o período de um ano. Então, eles ali medem, eles avaliam todos os produtos e serviços que foram realizados, foram feitos no país ao longo de um ano. E por que não é intermediário? É somente o final. Por que não o intermediário não entra? Porque se entrasse a contagem de produtos intermediários, por exemplo, haveria uma dupla contagem. Você estaria contando duas vezes a mesma coisa. Temos lá o exemplo clássico, que é o exemplo do carro. Para produzir o carro precisa de roda, parafuso, assento, volante, toda essa coisa. O produto final é o quê? É o carro. Então, assim, se contasse, por exemplo, vamos contar o PIB, vai contar os carros que foram produzidos, por exemplo, as riquezas de produção em carro, e fosse contar, nós temos esses carros aqui, aí vamos contar um carro, mas um carro tem
4 rodas, então 2 carros 8 rodas, você estaria contando 2 vezes, estaria contando os componentes que compõem o carro e o carro. Então, por isso que é só os bens e produtos finais. A valor de quê? Mercado, porque vai dar a real dimensão da riqueza que o país produziu. Letra D. O índice de inflação oficialmente utilizado pelo governo brasileiro para verificar o cumprimento da meta de inflação é o letra A. Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM. B. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, INPC. Letra C. Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Ou letra D. O Índice de Preços ao Consumidor. E aí? Eu vou beber água. Falar da sede. Qual que você marca? A, B, C ou D? Marcou aí? Beber uma aguinha. Letra C, né, galera? Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, quando falar em inflação oficial do Brasil, oficial é o IPCA, tá ok? Coloca na sua cabeça. Inflação oficial, IPCA. E ela é medida pelo IBGE, que também pode ser, às vezes aí pode cair na sua prova, quem é que faz o monitoramento, quem é que mede essa inflação oficial, então é o IBGE. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão oficial de governo que calcula a inflação oficial do Brasil, que é o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Letra A, Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM? Não. IGPM, ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, beleza? Então, IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, e é um índice muito utilizado para o reajuste de contratos de aluguel. Então, não é. E eu estou frisando que é o IGPM, por quê? Porque o IGPM é da Fundação Getúlio Vargas, porque também tem questões em que entra mais específico de quem é IGPM, de quem é o IPCA. Então, IGPM, Getúlio Vargas, IPCA, IBGE, inflação oficial. Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC? Não é esse também, né? Ou Índice de Preços ao Consumidor, o IPC? Não. Esses dois, o Índice de Preços INPC e IPC, eles estão mais aí, principalmente o IPC, está voltado aí para o IGPM, né? O IPC, ele compõe o IGPM. 14. A taxa de referência para cálculo da remuneração devida em empréstimos realizado entre instituições financeiras no Brasil é a... Galera, essa é barbada, hein? Não pode errar uma questão dessa na prova. Essa é dada porque a resposta está na pergunta. Vamos lá. Letra A, taxa Selic. Letra B, taxa DI. Letra C, taxa referencial. Ou letra D, taxa básica financeira. Qual que é a resposta? 3, 2, 1, valendo? Taxa DI. Onde é que está a resposta aqui para você de graça? Empréstimos realizados entre instituições financeiras. O que significa CDI? CDI e taxa DI é sinônimo. Então, o pessoal fala CDI, pode falar também taxa DI. Então, taxa DI é igual a CDI, CDI é igual a taxa DI. E o que significa CDI? Certificado de Depósito Interbancário. Então, o que é isso? É empréstimo de um banco para o outro. Quando o Bradesco precisa fechar o caixa no final do dia, ele vai pegar e ele está no vermelho, ele bate na porta do Itaú, fala, Itaú, me empresta dinheiro para fechar o caixa, e o Itaú empresta esse dinheiro para o Bradesco fechar o seu caixa sem ter um ativo em garantia, sem ter título público garantindo esse empréstimo. Então, essa taxa de juro é empréstimo realizado entre instituições financeiras, CDI, Certificado de Depósito Interbancário, sinônimo de taxa DI, ok? 15. A rentabilidade relativa de um investimento é medida em relação ao seu, letra A, risco, letra B, benchmark, e letra C, ativo, letra D, passivo.
Então, o que é que você marca aí? Certificado, certificada, futuros aprovados aqui da TF, certificações. Qual é a sua resposta? 3, 2, 1, valendo. Benchmark, né, galera? A rentabilidade relativa. Quando você ouve falar em rentabilidade relativa, lembra, sabe de quê? Se você namora, se você é casado, se você é casada, se você é noivo, você está numa relação. Relativo é algo que tem relação. Então, rentabilidade relativa, ela vai guardar uma relação com alguém. Nesse caso aqui, o benchmark. O que é o benchmark? Benchmark é a referência. Então, se você admira uma pessoa, se você tem aí uma pessoa no seu trabalho, na sua vida profissional, geralmente muitas pessoas admiram o pai ou a mãe, né? Nossa, minha mãe é uma super mãe, meu pai é um super pai. Ele é uma referência para mim, então ele é um benchmark. Eu miro nele, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe, ou eu quero ser igual ao meu líder, o meu chefe, ou um ator, alguém que eu admiro, alguém que eu vejo como uma referência moral, de valores, alguma coisa assim. Então, ele é um benchmark. O benchmark é a referência. Então, a rentabilidade relativa, ela tem que guardar uma relação. Então, você está relacionando. Quando você namora, você está relacionando. Quando você é casado, você está relacionando. A rentabilidade relativa, ela está relacionada ao seu benchmark. Beleza? Questão 16. A rentabilidade líquida de um investimento é inferior à sua rentabilidade bruta, por descontar o efeito. Letra A, dos impostos e taxas. Letra B, da inflação. Letra C, da liquidez. E letra D, do risco. Qual que é a resposta aí? 3, 2, 1. Letra A, impostos e taxas. Mas por que não é inflação, Sidney? Essa aqui, talvez pode se confundir, ter uma pegadinha com a inflação. A rentabilidade líquida, ela desconta impostos e taxa. Qual que é a rentabilidade que desconta a inflação? Rentabilidade real. Quando você pega a rentabilidade nominal e tira a inflação, você tem a rentabilidade real. Então, pode dar um pouquinho de confusão por causa desse outro conceito de rentabilidade. E liquidez, não tem nada a ver, né? Liquidez, a gente tem o risco de liquidez, e não é a rentabilidade de liquidez e tal. Mercado, não, você não está descontando taxa do mercado, você está descontando, no mercado geralmente tem um risco de mercado, né? Então, rentabilidade líquida, você está descontando impostos e taxas. O que mais poderia confundir, né? De novo, é a inflação. 17. Para um determinado ativo, quanto maior o número de compradores e vendedores, letra A, menor o risco, letra B, menor a rentabilidade, letra C, maior a liquidez e letra D, maior o preço. Então, qual que é a resposta? Maior a liquidez. Para um determinado ativo, quanto maior o número de compradores e vendedores, maior a liquidez. Porque, pensa bem, se tem muita gente comprando e tem muita gente vendendo, você vai conseguir se desfazer da sua ação, do seu CDB, do seu título do Tesouro Direto com muito mais facilidade, porque você quer vender e tem alguém querendo comprar. Agora, se você quisesse vender e ninguém quisesse comprar, isso aí teria uma baixa liquidez, né? Então, quanto mais vendedores querendo vender, quanto mais compradores querendo comprar, melhor para a liquidez do ativo. Questão 18. Um indicador da liquidez de um ativo é o seu. Letra A, volume diário de negociação. Letra B, risco relativo. Letra C, retorno líquido. Letra D, desempenho em relação ao benchmark. E aí, galera? O que vocês acham que é a resposta da questão 18 aí? Vamos lá? Volume diário de negociação. Então, o indicador da liquidez de um ativo é o seu volume diário de negociação. Está bem relacionado a outra questão. Então, se você tem um ativo que ele negocia em grande quantidade no mercado, ele vai ter aí uma liquidez muito grande.
E a gente pode pensar nisso aqui, trazendo para essa questão, por exemplo, mercado um exemplo bem simples de mercado, a gente pode pensar nas ações da Petrobras, nas ações do Itaú, ações da Vale. Por quê? Porque são ações de 2, 3 grandes companhias, né? Principalmente vamos colocar aí Petrobras e Vale, que negociam muito todo dia, porque são as 2 maiores empresas do país, ao menos no setor de commodities, elas são as 2 maiores, e elas são empresas que todo mundo conhece. Todo mundo conhece Petrobras, todo mundo conhece Vale. Tanto é que é normal quando uma pessoa não conhece muito sobre o mercado de ações, a primeira aposta que ela fala, se eu fosse investir em ações, eu vou comprar da Petrobras, ou eu vou comprar da Vale. Percebe que mesmo quem não tem um grande conhecimento, ao falar isso, fala por quê? Porque conhece, todo mundo conhece a empresa, todo mundo quer comprar, então tem um volume diário muito grande de negociação, então essas ações são bem líquidas, você consegue comprar e vender com muita facilidade. Então, letra A por isso. Questão 19. Em geral, o risco de uma aplicação financeira está diretamente relacionado com o seu, letra A, volume, letra B, retorno, letra C, custo, ou letra D, benchmark. E aí, galera, o que vocês marcam? Vamos lá? Letra B, né? Retorno. Lembra da relação risco-retorno? Quanto mais risco você corre em um determinado ativo, mais dinheiro você vai querer ganhar, né? Mais retorno você vai querer ter. Então, quanto maior o risco, maior a chance, maior a probabilidade de retorno. Quanto menor o risco, você não está correndo muito risco, não é muito arriscado, você está quietão ali na sua, menor o retorno, ou a probabilidade de retorno. Então, por isso que muitas vezes a gente fala aí que ações são investimentos que você ganha muito, né? Tem ações que você ganha muito dinheiro com ela. Por quê? Porque ações é um investimento de risco. Então, se a ação é um investimento de risco, para você colocar o seu dinheiro em ação, você vai querer ganhar muito ou pouco. É arriscado, aquilo ali é arriscado. Você vai querer colocar seu dinheiro em algo arriscado para ganhar mixaria? Não vai. Então, você vai exigir um retorno maior. Agora, uma ação é um título Selic, tesouro direto, comprar tesouro Selic. É muito arriscado? Não, você compra ali, você sabe que se você levar até lá, vamos supor, o prazo do título é 2025, comprou o Tesouro Selic hoje, levou até 2025, você sabe o quê? Que você vai ganhar, você vai receber o que o governo está falando que vai pagar. É bem baixo o risco. Então, se você não vai ter muito risco, se você vai investir lá e vai deixar sua grana trabalhando para você e vai jogar futebol ali na praia, beleza, tá tudo bem. Só que o seu retorno também vai ser menor, certo? Então, relação risco-retorno. Maior o risco, maior a probabilidade de retorno, porque você quer ser recompensado por correr mais risco. Quanto menor o risco, menor o retorno, porque você não está correndo muito risco. Você está investindo, deixando seu dinheiro trabalhando e vai jogar seu futebol lá na praia. Questão 20. O administrador de um fundo de investimentos 555, a ICVM 555, é responsável por, letra A, registrar o fundo na CVM, letra B, gerir os investimentos do fundo, letra C, captar recursos de investidores, letra D, distribuir as informações financeiras do fundo. Galera, pensa aí, responde. Aqui a gente já começa a entrar em fundos de investimentos, que é um módulo bem cobrado na CPA 10, e assim, eu diria mais, tá? Não é só CPA 10, não. Se você quer passar em CPA 10, quer passar em CPA 20, quer passar em CEA, quer passar até em CGA e tudo mais aí, você tem que dominar fundos de investimento. Você pode estar estudando aí para o CPA 20 ou para o CEA, e está aqui na live agora, ou assistir a live gravada. Então, assim, esse tipo de questão aqui, por exemplo, é um tipo de questão que você não pode errar, porque tem outras questões mais complexas de fundo de investimento. Então, vamos ver aí, o administrador de um fundo de investimento é responsável pelo quê? Registrar o fundo na CVM, né? Então, ele vai registrar o fundo. Ele vai gerir os investimentos do fundo? Não. Quem faz isso é o gestor. Ele vai captar recursos de investidores? Não. Quem capta recursos, galera? Distribuidor. Quando você vai ao banco,
e a pessoa fala assim, melhor, quando uma pessoa vai ao banco e você que está aqui estudando para tirar a certificação, oferece um fundo de investimento em renda fixa ou um fundo de investimento em renda variável para alguém, você, representando a instituição financeira, você está sendo o distribuidor. Então, você está captando recursos. Distribuir informações financeiras do fundo. Não. Quem também, de certa forma, cuida aí das informações financeiras não é o administrador, tá? Tenta ligar essas questões que a Ambima pede ao administrador ao nome, administrador. O que o administrador faz? Ele administra. É idiota falar isso. Ai, Sidney, o que o administrador faz? Ele administra. Mas é isso. Quem administra faz o quê? Cuida de parte burocrática. Então, vamos supor, você trabalha numa instituição financeira, no banco, você trabalha no caixa, você fica lá atendendo clientes, recebendo pagamento, etc. Quem trabalha no administrativo faz o quê? Fica fazendo a parte chata, a parte burocrática de administração, fica cuidando de documento, cuida de admissão, demissão de pessoal, paga benefício, faz a parte burocrática, administra, faz a parte chata. Então, quando falar em administrador, pense em administração, o que envolve a burocracia do fundo, com documentação, regularização, todas essas coisas, tá ok? 21. Os ativos em que um fundo de investimento investe são considerados propriedade então, de quem são os ativos que o fundo de investimento investe? Letra A, do banco administrador. Letra B, dos cotistas. Letra C, do custodiante. E letra D, do gestor. Então, a quem pertence os ativos de um fundo de investimento? Dos cotistas. É isso mesmo. Quando os cotistas investem no fundo de investimento, eles são donos do patrimônio do fundo. Qual que é a exceção? Existe uma exceção à regra. A exceção é o seguinte: esse fundo é fundo de investimento. No fundo de investimento, os ativos do fundo, comprou CDB, comprou LCI, LCA, Tesouro Direto, títulos públicos federais, né? Comprou ações, não interessa. No fundo de investimento, aqueles ativos pertencem ao cotista na proporção que ele investiu. Então, tem um fundo que tem um patrimônio de, vou colocar abaixo, tem um patrimônio de R$1.000. E você tem 10% desse fundo, que seria R$100, né? R$1.000 o patrimônio, 10% R$1.000, 10% R$100. Então, você tem 10% desse fundo. Todos esses R$1.000 pertencem aos cotistas, na proporção do investimento. Ou seja, o patrimônio é R$1.000, mas você é dono de todos os R$1.000? Não, você tem 10%, então você é dono de 10% do patrimônio. Pertence a você. Qual que é a exceção? Fundo de investimento imobiliário. No fundo de investimento imobiliário, o que o fundo de investimento imobiliário detém? Ele detém imóveis ou títulos de dívida ligados a imóveis. Então, os fundos de investimento imobiliário, eles não o cotista não é dono do imóvel. Eu investi num fundo imobiliário, eu não mando naquele imóvel. Eu não posso simplesmente falar assim, investi num fundo imobiliário, ele tem um prédio, beleza, você pode chegar metendo o pezão na porta, pá, é meu esse prédio, vou entrar, sentar nesse sofazão aqui e vou ficar relaxado. Não pode, não é seu o prédio. Você só é cotista do fundo. Mas nos fundos de investimentos normais, você é dono do patrimônio na proporção em que você investiu. Questão 22. O número de cotas de um fundo de investimento diminui em determinado dia se A. Ocorrer desvalorização do fundo. B. Ocorrer desvalorização dos ativos do fundo. Letra C. Houver mais resgates do que aplicações. E D. Houver mais aplicações do que resgates. E aí, quando é que vai diminuir as cotas de investimentos de um fundo, hein, galera? Vamos lá? Marcar aí? Pronto. O número de cotas de um fundo de investimento diminui em um determinado dia se houver mais resgates do que aplicações. Então, deu a louca no mercado, todo mundo tá descabelando,
Lembra lá do Joelis Day, ou aí na crise aí, com o auge da pandemia, ai, meus investimentos, vou resgatar tudo, vou colocar debaixo do colchão. Não faça isso, tá? Então, tá resgatando ali, o que vai acontecer com as cotas do fundo? Vai diminuir, né? Porque se os cotistas compram participação no fundo, eles têm as cotas dos fundos, você tem lá, vamos supor, você tem 10 mil cotas de um fundo, e o mercado está em pânico, você fala assim, opa, vou tirar meu dinheiro desse trem. Aí você vende suas 10 mil cotas, o fundo tem 10 mil cotas a menos, né? 23. O número de cotas que o investidor possui em um fundo de investimento diminui quando? Letra A. Ocorre desvalorização do fundo. Letra B. Houve recolhimento de imposto de renda na forma de come-cotas. Letra C. Ocorre desvalorização dos ativos do fundo. E letra D. Se ele fizer mais aplicações do que resgates. E aí, galera, o que vocês marcam aí na questão 23? Vamos lá? Houver recolhimento de imposto de renda na forma de come-cotas. Lembra daquele Pac-Man, aquele bonequinho antigamente? Era linha, ele é só uma carinha, aí vai comendo assim o caminho no jogo do videogame. Então, vai comendo, come-cotas. É isso aí. Então, o número de cotas do investidor vai diminuir quando tem o come-cotas, né? E o que é o come-cotas? É a antecipação do imposto de renda. No fundo de investimento, como assim não tem um prazo para a pessoa sair, na maioria dos fundos, o governo adota a estratégia de come-cotas para recolher o imposto de renda antecipadamente. E o come-cota come a cota, então a sua cota vai diminuir. Então, é isso aí. 24. A barreira de informação é utilizada para A. Evitar possíveis conflitos de interesse entre o banco e a sua empresa de administrador de recursos de terceiros. Letra B. Impedir que o gestor de um fundo tenha acesso a informações do administrador desse fundo. Letra C. Preservar as informações cadastrais dos cotistas, evitando que um cotista tenha acesso a informações de outro cotista do mesmo fundo. Ou letra D. Impedir que o gestor de um fundo tenha acesso a informações de empresas analisadas pelas corretoras de valores. O que você marca aí na 24, letra A? Vamos lá? Letra B, né? Evitar conflito de interesse entre o banco e a sua empresa de administrador de recursos de terceiros. Quando falar em conflito de interesses, evitar o conflito de interesses, lembra da palavra mágica, o nome mágico, muralha da China, ou, como é colocado na prova, Chinese Wall, que é para fazer essa segregação aí de conflitos de interesses, beleza? Chegamos aí, então, à metade. Tem pouco mais de uma hora fazendo aqui o simulado, mas parando, conversando aí com vocês do outro lado. Nós estamos aí na metade do simulado já. Você vê que é tranquilo, dá para fazer a prova em 2 horas, principalmente se preparando bem aqui conosco. O gestor de um fundo de investimento é responsável por, letra A, captar recursos de investidores, letra B, distribuir as informações financeiras do fundo, letra C, comprar e vender os ativos do fundo, ou letra D, contratar uma empresa de auditoria independente para o fundo. E aí, o que compete ao gestor do fundo? O que ele tem que fazer? Vamos lá? Comprar e vender os ativos do fundo, né? Essa é a obrigação do gestor do fundo de investimento. É o gestor quem vai comprar e quem vai vender ativos. Então, quando falar em obrigação, responsabilidade do gestor, a principal a que ele mais faz é comprar e vender ativos do fundo, tá bom? 26. Um investidor solicitou o resgate de suas cotas antes de transcorridos 60 dias de sua aplicação e perdeu a rentabilidade acumulada. Essa característica é de um fundo, letra A, com carência, letra B, sem carência, letra C, fechado, ou letra D, isso é um fundo exclusivo. O que você marca aí? Vamos lá? Com carência, né? Porque se você investiu num fundo que tem carência para você sair,
e você sair antes, você pode sofrer um pênalti, como diz aí o mercado, né? Você pode ser penalizado, você pode ter impactado aí a sua rentabilidade, a rentabilidade que o fundo rendeu naquele período, ou você pode ter que pagar uma taxa para poder sair antes do que o fundo prevê, tá bom? 27. Considere um fundo com data de conversão de cotas em D mais 0 e data para o pagamento do resgate em D mais 3. Nesse caso, a contar da data de solicitação de um resgate, o cálculo do valor da cota que servirá de base para o pagamento realizado é: letra A, no dia seguinte; letra B, após 3 dias úteis; letra C, após 4 dias úteis; ou letra D, no mesmo dia. Então, o que vocês marcam aí? Beber uma água e marquem aí. No mesmo dia, né? Por que no mesmo dia? D mais 0. Considerando um fundo com data de conversão de cotas em D mais 0, ou seja, no mesmo dia, e a data para pagamento do resgate em D mais 3, a cota que servirá de base para o pagamento é realizado em D mais 0. D mais 0 geralmente é característica de fundo com alta liquidez, né? Você solicita o resgate no dia, e na mesma hora cai na sua conta. Então, geralmente são fundos DI que são indicados aí para reserva de emergência, não é isso? Vamos lá, então. 28. Considere um fundo com data de conversão de cotas em D mais 0 e data para o pagamento do resgate em D mais 3. Nesse caso, a contar da data de solicitação de um resgate, o pagamento é realizado em... O que vocês marcam aí? Após 3 dias úteis, né, galera? Por que vai acontecer isso aqui nesse caso? Porque o quê? Tem que considerar que o dia D é o dia da solicitação do resgate. E para este exemplo, né? Então, o pagamento ele vai ser realizado 3 dias úteis após a data de solicitação do resgate, que é D mais 3. Então, solicitou em D mais 0, mas o pagamento vai ser realizado em 3 dias úteis, tá bom? Essa é a justificativa. Questão 29. Considerando um fundo com data de conversão de cotas em D mais 1 e data para pagamento do resgate em D mais 4, nesse caso, a contar da data de solicitação de um resgate, o cálculo do valor da cota, que servirá de base para o pagamento, é realizado em letra A, dia seguinte; letra B, mesmo dia; letra C, 3 dias úteis após a conversão das cotas; ou D, 4 dias úteis após a conversão das cotas. O que você marca aí? Certificado, certificada? Vamos lá. No dia seguinte. Então, é o seguinte, galera. Eu falei no dia seguinte, falando o seguinte. Considerando, né, o dia D, é o dia de solicitação do resgate. É o dia de solicitação do resgate. Para este exemplo, o cálculo do valor das cotas vai ser realizado no dia seguinte, realização em D mais 1. Beleza? Deixa eu ver uma coisa aqui, um questionamentozinho, vamos voltar. Só um minuto. Iago, você tem razão, viu? Desconsidera a 28, tá, galera? Anula, coloca como anulada aí. Iago mandou um questionamento aqui, ele tem razão, falando que as duas questões estão iguais. Então, era para ser outra questão aqui no lugar da 28, que seria em 3 dias úteis, tá? Então, é isso aí. Obrigado, Iago. Iago Gonçalves Moreira, obrigado. Vamos lá, eu parei em qual questão, então? Questão 30.
Para atender às solicitações de resgates que ocorrem em determinado dia, o gestor de um fundo de investimento, letra A, vai comprar ativos, ou seja, comprará ativos. Letra B, venderá ativos. Ou letra C, venderá a rede dos ativos. Letra D, tomará empréstimo para o fundo. E aí, o que vocês vão marcar aí na questão 30? 3, 2, 1. Venderá ativos, né? Para atender a solicitação de resgate que ocorre em determinado dia, o gestor de um fundo de investimento, o que ele tem que fazer? Tem que vender ativo. Então, se ele está recebendo solicitação de resgate, seu dinheiro está investido no fundo, você quer resgatar, vou resgatar meu dinheiro, vou resgatar dinheiro, e aí o gestor não tem dinheiro em caixa, vai vender os ativos. Tem lá título público federal, vende título público federal, recebe dinheiro e paga o cotista. Ô, Iago, tô vendo aqui sua pergunta. É isso mesmo, viu? 3 dias úteis. Você tá certinho, viu? Qualquer dúvida você pode mandar no chat aí, viu, Iago? Tô vendo aqui, tá certinho. Mas você perguntou aqui. Mas e a resposta 3 dias úteis, né? 3 dias úteis, tá bom? Questão 31. Um cotista deseja transformar suas cotas de um fundo de investimentos em recursos financeiros. Para isso, deverá vendê-las a outro investidor interessado por meio de uma negociação em mercado organizado. Essa é uma característica de fundos: A, com carência, B, exclusivo, C, fechado, ou letra D, isso é um fundo aberto. Qual que é, galera? Questão 31. Vamos lá? É um fundo fechado, né? O fundo fechado, a diferença para o fundo aberto, qual que é a diferença para o fundo aberto? O fundo aberto está aberto. Você sai a hora que você quiser. Se o fundo é aberto, você entra, sai a hora que você quiser. Imagina aí uma porta que está aberta. Você está com a porta aí, às vezes você está vendo a live no quarto, e a porta do seu quarto está aberta, por exemplo. Você entra e sai pela porta a hora que você quiser. Mas, se a porta estiver fechada, estiver trancada, e você estiver sem a chave, você não vai entrar e sair a hora que você quiser. Você vai sair a hora que alguém ir lá e abrir a porta, alguma coisa assim. Entendeu? Então, isso é uma característica de fundo fechado. Geralmente, no fundo fechado, para que você se desfaça das suas cotas, você tem que vender essa cota para outro investidor. É a única maneira de você sair, de você retirar o seu investimento de um fundo fechado. Tá ok? 32. Uma das vantagens de investir em fundos de investimento é, letra A, retorno superior ao do Tesouro Direto e mesma tributação. Letra B, menor risco do que na poupança. Letra C, possibilidade de diversificação de ativos com aplicação baixa. Ou letra D, isenção de IOF no resgate. E aí, galera, qual que é a resposta aí para a questão 32? Vamos lá? Possibilidade de diversificação de ativos com aplicação baixa. Exatamente. Por que não poderia ser, por exemplo, retorno superior ao Tesouro Direto e mesma tributação? Não, a gente não tem como garantir retorno para começar, não tem como garantir retorno de investimento. E por que não é a mesma tributação? Porque quando a gente fala de fundo de investimento, podem existir várias categorias de fundo de investimento. Tem fundo de investimento em renda fixa, fundo de investimento multimercado, fundo de investimento de ação, tem ETF, tem fundo de investimento no exterior. E cada fundo de investimento ou cada categoria de fundo de investimento tem aí tributação específica. Por exemplo, geralmente o Tesouro Direto obedece qual tabela de tributação? Tabela regressiva de imposto de renda, do imposto de renda para a renda fixa. Agora, por exemplo, um fundo de investimentos em ações, ele não obedece à tabela regressiva de tributação de imposto de renda fixa, né? Ele tem uma tabela, ele tem uma alíquota diferente. Então, por isso que não é menor risco do que na poupança. Não, se a gente fosse fazer essa análise de quem oferece menor risco, poupança ou fundos de investimentos, a gente vai ver que a poupança, ela é um investimento de renda fixa
e ela, em teoria, ela tem um risco menor do que os fundos de investimentos, principalmente se você tomar poupança e um fundo de ações, por exemplo, que oscila muito mais. Os ativos do fundo oscilam muito e a rentabilidade do fundo também. Então, não é isso. Então, letra D, isenção de IOF no resgate. Não, também não. O que acontece aqui? Qual que é o único fundo de investimento que não é cobrado IOF? Ações. Então, se você investir em um fundo de ações, você pode ficar um dia ou 10 anos. Você não vai pagar IOF. Agora, se você investir, por exemplo, num fundo de renda fixa, fundo de investimento em renda fixa, se você ficar ali até o 28º dia, porque tem a regra de tributação, né? Tem que ficar 29 dias. A partir do 30º dia, você não vai pagar mais IOF, mas num fundo de investimento em renda fixa, por exemplo, vai ter a cobrança de IOF. Agora, no fundo de investimento em ações, não. Então, não é isso. Agora, qual que se aplica a todas as categorias de fundo de investimento? Possibilidade de diversificação de ativos com aplicação baixa. Exatamente isso, né? Porque uma coisa é você ir, por exemplo, no mercado de ações e comprar uma ação da Petrobras, uma ação da Vale, por exemplo. Outra coisa é você investir num fundo de ações que lá, dentro da carteira do fundo, ele tem ações da Vale, Petrobras, Itaú, Itaúsa, Bradesco, Santander, e ele tem ações da Minerva, tem ações da JBS, e por aí vai. Então, você, ao investir em um fundo de investimento, você minimiza o seu risco de investimento aplicando baixo. Por que aplicando baixo? Tem fundo de investimento que você consegue comprar a cota desse fundo aí com R$1. Parece absurdo, mas você consegue aplicar R$1 em fundo de investimento, aplicando muito pouco dinheiro e tendo uma diversificação interessante. 33. Um investidor decidiu investir em um fundo de investimento renda fixa, que aloca seus recursos em debêntures de diversos emissores e prazos, em vez de aplicar numa única debênture de uma empresa. Nesse caso, ao aplicar nesse fundo, o investidor beneficiou-se de A, da alavancagem do fundo, B, da garantia de rentabilidade superior do fundo, letra C, da isenção de imposto de renda ao investir no fundo, ou letra D, de um risco menor em função da diversificação do fundo. Qual que é a resposta, galera? De um risco menor em função da diversificação do fundo. Vou voltar aqui. Olha aqui. Questão 32. Uma das vantagens de investir em um fundo de investimento é possibilidade de diversificação de ativos com aplicação baixa. E aí, o que a questão fala aqui? Que o investidor investiu em um fundo de investimento em renda fixa que investe em quê? Debêntures de diversos emissores, ou seja, tem um fundo de investimento que compra debêntures de várias empresas, Vale, Petrobras, Itaú, Localiza, Unidas, compra aí debêntures de todas essas empresas. Ele optou em investir nesse fundo, ao invés de ele ir lá e comprar uma ação, uma só debênture da Vale. Nesse caso, ao aplicar nesse fundo, o investidor beneficiou-se de quê? De um risco menor em função da diversificação do fundo. Porque dentro do fundo tem debêntures da Vale, da Petrobras, da Localiza, da Unidas, da Minerva, tem debêntures ali de várias empresas, 5, 10, 20 empresas. E se ele fosse comprar sozinho, ele ia comprar uma debênture da Vale. Então, uma debênture da Vale representa muito mais risco para ele do que ele investir num fundo que tem 20 debêntures na carteira. Questão 34. Em fundos de investimento, 555, além de variedade, conveniência e equidade no tratamento aos cotistas, inclui-se, entre outros aspectos, letra A liquidez, letra B, garantia de rentabilidade, letra C, garantia do recurso investido e letra D, garantia do fundo garantidor de crédito. Então, galera, qual é a questão que vocês... Qual é, né, a alternativa? Vamos lá? Letra A, né?
em fundo de investimento, 555, além da variedade que a gente viu nas outras duas questões anteriores, conveniência e equidade no tratamento aos cotistas, inclui-se outros aspectos positivos, liquidez. O fundo negocia bastante. Por que não é a letra B? Porque não tem garantia de rentabilidade. Tanto é que quando pega-se um documento de um fundo de investimento, vai estar lá na lâmina e tal, vai estar lá escrito assim, ó, garantia passada não é garantia, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Todos os fundos de investimentos têm que ter no seu material publicitário essa frase, é uma exigência da Anbima. Garantia de rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Garantia do recurso investido? Não, não tem garantia nenhuma. O fundo pode perder dinheiro, se for, por exemplo, um fundo que opera alavancado. Ou seja, o que é um fundo que opera alavancado? Um fundo que contrai dívida para poder investir mais. O fundo tem um patrimônio líquido de 100 milhões de reais, e aí o gestor, que é quem cuida da compra e venda dos ativos, analisa que se ele pegar mais 100 milhões emprestado, ele vai conseguir comprar muito mais ativos e gerar muito mais valor, gerar muito mais rentabilidade para o fundo. Se ele pega 100 milhões, ele tinha 100 milhões, pegou mais 100 milhões emprestado, ele tem 200 milhões. E aí ele investe todo esse dinheiro no mercado financeiro, vamos supor, compra ações, e aí dá um crash, né? O mercado cai, igual caiu aí por causa da pandemia, ou no Wesley Day, e aí o mercado cai e esse gestor perde ali 150 milhões de reais. Ou seja, que garantia de rentabilidade que teve? Nenhuma. Garantia do Fundo Garantidor de Crédito, FGC? Não. FGC é ligado a banco, instituição financeira. Então, assim, se o FGC é ligado a banco, é um fundo, é uma espécie de seguro dos bancos, é uma espécie de seguro que os bancos fazem, por que é que o banco vai cobrir prejuízo de fundo de investimento? Não faz sentido. Então, não tem fundo de investimento nenhum, absolutamente fundo de investimento nenhum, tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tá ok? Questão 35. Em uma empresa, o capital social faz parte do A, capital próprio, B, capital de terceiros, C, ativo, ou letra D, passivo. E aí, galera? Capital social é o quê, hein? É capital próprio? É de terceiro? É o quê, hein? Vamos lá? 3, 2, 1. É o capital próprio, né? O capital social também é chamado de capital próprio. Capital próprio é sinônimo de capital social e vice-versa. E esse capital é de quem? Dos donos, né? O capital social é igual a capital próprio. Se é capital próprio, é próprio de quem? Dos donos, né? Então, por isso que não é a capital de terceiros. O que é o capital de terceiro? É fornecedor que vende a prazo para a empresa, são os investidores que compram debêntures, tudo isso aí é capital de terceiro. E ativo não, né? Ativo é o conjunto de bens e direitos da empresa. Seria lá carros, máquinas, a marca da empresa, uma empresa grande como Coca-Cola, a marca dela é um ativo. E o passivo são as obrigações, né? Pagar fornecedores, pagar salário de funcionário, pagar dívida, etc. Então, não pode ser nenhum desses dois aí, tá bom? Questão 36. Confere direito a voto nas assembleias de acionistas as ações preferenciais, ordinárias, letra B, letra C, subordinadas ou letra D, garantidas. E aí, galera, quem é que pode votar? Vamos lá? Letra B, ordinárias. Por quê? Bom, as ações ordinárias são as ações que dão direito a voto. Então, quando você compra uma ação ordinária de uma empresa, você tem o direito de votar nas decisões, nas assembleias. Faz uma assembleia, você compra a ação ordinária da ASTET. E aí, a ASTET faz uma assembleia para definir onde é que ela vai investir o lucro dela, porque ela quer expandir os negócios. E você é um sócio, você tem uma ação ordinária, ou então você vai a essa assembleia e vota. Você fala, eu concordo com esse investimento, ou fala, eu não concordo com esse investimento.
Entendeu? Então, é isso. Não vou explicar as preferenciais, porque vocês verão por quê. A prioridade no recebimento dos dividendos distribuídos por uma empresa é característica das ações, letra A, preferenciais, letra B, ordinárias, letra C, subordinadas ou letra D, garantidas. E aí, o que é que vocês respondem? O legal da CPA 10 e CPA 20, CEA, é que muitas vezes uma questão ajuda você a responder a outra. Então, se você vai fazer a prova e tem uma questão lá que você se depara com ela e você não sabe responder aquela questão naquele momento, não perca tempo. Pula a questão, passa para frente, vai respondendo as que você sabe e depois você volta respondendo as que você não sabe. Porque muitas vezes você vai se deparar com questões que umas respondem às outras. Quando eu fiz CPA 10, CPA 20, o CEA, eu fiz desse jeito. Tinha questão que eu não sabia, eu fazia a mínima ideia, às vezes. Você está nervoso, né? Tem aquela pressão de prova. Você sabe muitas vezes o conhecimento, mas chega lá, dá um branco. Isso acontece também. Então você tem que ficar calmo. Aí, pegou a questão, vamos supor, questão 36. Confere direito a voto, assembleia, não sei. Pula, sem peso na consciência, vai para 37, que aí depois você já respondeu tudo, aí você volta na questão, você fala assim, eu vi isso numa outra pergunta, tá bem aqui, então a resposta é essa, tá? Isso acontece muito, CPA 10, CPA 20, sério. Aconteceu nas minhas 3 provas. Prioridade no recebimento dos dividendos distribuído por uma empresa é característica das ações. Então, prioridade no recebimento dos dividendos distribuído por uma empresa é característica das ações. Letra A, preferenciais. Letra B, ordinárias. Letra C, subordinadas. Ou letra D, garantidas. E aí, A, B, C ou D? O que vocês marcam aí? Certificados, futuros certificados da TF Certificações. Vamos lá? Preferenciais, é isso mesmo. Lembra que eu falei que não ia explicar as ações preferenciais lá na questão 36? É por isso. Quando você vai ao supermercado ou à casa lotérica, banco, geralmente tem uma fila preferencial, não tem? Para idosos, gestantes, para pessoas que têm alguma necessidade física. Quando você vai, geralmente toda a repartição pública, empresa que atende o público, banco, lotérica, supermercado, tem lá a sua fila o quê? Preferencial. Uma fila preferencial para idosos, gestantes, para essa galera. Porque eles têm a preferência de serem atendidos. E quem compra ações preferenciais de uma empresa, eles têm a preferência de ser atendido. Mas ser atendido em quê? Eles estão indo ao supermercado comprar alguma coisa? Não. Eles têm a preferência de serem atendidos no recebimento de dividendos. Então, se der algum branco aí na hora da prova, o que tem a ver aí a ação ordinária, a ação preferencial? A ação preferencial tem a preferência de receber dividendos. Aí você pode fazer essa relaçãozinha com a fila do supermercado, com a fila do banco. Se você já trabalha no banco, por exemplo, você sabe que a fila preferencial, a galera que está ali tem a preferência de ser atendido. O acionista de ações preferenciais, ele tem a preferência de ser atendido no recebimento de dividendos. Beleza? 38. Os recursos captados em uma oferta de ações de uma companhia são direcionados para os acionistas da empresa. No caso de oferta, A, primária, B, secundária, letra C, ordinária, ou letra D, preferencial. Qual que vocês marcam? 38, questão. Vamos lá? Secundária, isso mesmo. Recursos captados em uma oferta de ações de uma companhia são direcionados para os acionistas da empresa no caso de oferta secundária. Por que não é primária? Primária é o chamado IPO, Initial Public Offering, ou oferta inicial de ações em português. Quando tem uma oferta, quando tem um IPO, uma oferta primária de ações, o dinheiro
arrecadado no IPO, ele vai para o caixa da empresa. Isso é chamado de mercado primário, oferta primária de ações. Na oferta primária de ações, o dinheiro entra para o caixa da empresa. Ordinária não, né? Ordinária é a classe de ação, que é a ação que dá direito a voto. E preferencial eu acabei de explicar na questão 37. É a questão que é a ação que tem a preferência, ele tem a preferência de ser atendido no recebimento de dividendo. Beleza? Questão 39. Em uma companhia, os lucros retidos em exercícios anteriores podem ser distribuídos por meio de A. Dividendos. B. Bônus de subscrição. C. Ações. Ou letra D. Juros sobre capital próprio. A, B, C ou D? E aí, galera? Vamos lá? Juros sobre capital próprio. Os lucros retidos em exercícios anteriores, eles pagam juros sobre capital próprio. Eles não são distribuídos por meio de ações. Isso aí seria, por exemplo, mais o bônus de subscrição, né? O bônus de subscrição é quando a empresa vai emitir novas ações e os acionistas que estão lá têm o direito de comprar aquelas ações com um desconto em relação ao mercado. E o dividendo é o lucro da empresa que a empresa distribui para o acionista. Mas esse lucro é o lucro atual, o lucro do exercício atual. Então, vamos supor, neste trimestre, a gente está no quarto trimestre de 2020 agora. Então, no quarto trimestre de 2020, o Banco Itaú vai pagar dividendo. Então, ele vai distribuir esse dividendo, ele vai pagar dividendo. Então, ele vai pegar o lucro dele e vai distribuir na forma de dividendo. O dividendo se refere ao lucro corrente daquele exercício ali, no caso aqui o trimestre. Agora, o juros sobre capital próprio seria uma reserva de lucro, o banco teve lucro o ano passado, esse lucro estava lá em reserva, ele resolve distribuir esse lucro, então ele vai distribuir na forma de juros sobre capital próprio. Questão 40. Em uma operação com ações, os emolumentos são despesas cobradas. Letra A, pelo agente fiduciário. Letra B, pela corretora. Letra C, pelo custodiante. Ou letra D, pela Bolsa de Valores. E aí, galera, a gente está quase chegando ao final do nosso simulado. Qual que é a resposta? Pela Bolsa de Valores, né? Uma operação com ações, os emolumentos são cobrados, são despesas cobradas pela Bolsa de Valores. Então, falou em emolumento, coloca essa palavra na sua cabeça, emolumento, Bolsa de Valores. Emolumentos são o quê? É uma taxa, né, cobrada pela Bolsa de Valores nas operações que são registradas nos sistemas da B3. Isso inclui as taxas cobradas, as taxas sobre as operações com ações, beleza? Então, emolumento, pensa aí em corretora, não em corretora, pensa em Bolsa de Valores, tá ok? Questão 41. O rendimento obtido com ações nas operações no mercado à vista, nas operações de day trade, é tributado pelo imposto de renda às alíquotas respectivas de letra A, 15% e 20%, letra B, 17,5% e 22%, letra C, 15% e 27,5%, ou letra D, 17,5% e 25%. E aí, galera, qual que é a resposta? Vamos lá? Letra A. No mercado de ações, né, à vista, o rendimento, a alíquota do imposto de renda é de 15% sobre a venda. 15% sobre a venda. Já no day trade, a alíquota de imposto de renda é de 20%. Então, esse mercado à vista que ele está colocando aqui é, por exemplo, o que o mercado chama de swing trade. Então, se você comprou a ação hoje, sexta-feira, e vender a ação semana que vem, segunda-feira, por exemplo, já é swing trade, porque você não comprou e vendeu ela no mesmo dia.
E aí, se você tiver ganho de capital nessa venda, se você comprou a ação, por exemplo, por R$10 e vendeu por 20, então você vai pagar 15% de imposto sobre essa operação aí, sobre esse lucro aí de 15%, né? Agora, o day trade, o mercado funcionou, abriu hoje por volta de 10 horas da manhã, e aí 10 horas da manhã você comprou a ação de uma empresa XYZ por R$10. Quando foi 5 horas da tarde, antes do mercado fechar, você comprou a ação hoje, sexta-feira, 10 horas da manhã, por R$10. Mercado, antes de fechar às 4 da tarde, a ação que você comprou hoje pela manhã subiu de 10 para R$15. Então, você vai pagar 15% em cima, 15 não, perdão, você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro que você tem aí de R$5. Lógico que eu peguei exemplos pequenos, geralmente são valores maiores. Então, o que você tem que guardar é o seguinte: swing trade, ou seja, compra a ação e fica com ela mais de um dia, 2, 3, 4, 10 anos, a alíquota do imposto de renda, 15%. Day trade, comprou a ação hoje e vendeu hoje. Day trade são operações feitas no mesmo dia. Compra e venda feita no mesmo dia, 20%. Beleza? 42. Em relação aos números mínimos e máximo de cotistas, um clube de investimentos deve ter entre, letra A, 3,50, B, 3,150, ou letra C, 50 e 100, letra D, 50 e 150. E aí, galera, qual que é a resposta aí da questão 42? Vamos lá? 43, né? 42. Pequeno erro técnico aqui. 42. Então, é a resposta A, letra A. Um clube de investimento tem que ter no mínimo 3 participantes e no máximo 50. Não 5, né? 50. Isso aí é uma norma, né, definida pelas bolsas de valores. Então, de acordo lá com o regulamento da B3, que cuida aí de clube de investimento, no mínimo 3, no máximo 50. 3,50. Ou, você pode falar assim, para decorar, isso aqui é uma daquelas coisinhas que acaba que a gente tem que decorar para a prova, sabe? Esses números, e é questão típica de prova. Você pode decorar isso brincando, né? Quanto que custa quanto custa um fundo, um clube de investimento? R$3,50. R$3,50 custa o clube de investimento. No mínimo 3, no máximo 50. R$3,50. Questão 43. Letras de crédito imobiliário, LCI, podem ser emitidas por A, bancos comerciais e bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário. Letra B, bancos comerciais e companhias securitizadoras. Letra C, sociedades de crédito, financiamento e investimento e companhias hipotecárias. Letra D, sociedade de crédito, financiamento e investimento e companhias securitizadoras. E aí, certificados, qual é a resposta? Vamos lá. Letra A, né? Bancos comerciais e múltiplos com carteira de crédito imobiliário. Gente, securitizadora não emite LCI nem LCA. Securitizadoras são responsáveis por CRI e CRAS, tá bom? Então, por isso, você já descartaria a letra B, que fala em securitizadora, é a letra D, tá fora. Sociedade de crédito, financiamento e companhias hipotecárias? Não. É banco comercial e ou banco múltiplo com carteira de crédito imobiliário. Importante, tem que ter a carteira de crédito imobiliário, tá bom? Se não tiver, não pode. 44. Letras de crédito do agronegócio, LCA, podem ser emitidas por, letra B, bancos de investimento. Letra A, né? Bancos de investimento. Letra B, companhias securitizadoras. Letra C, empresas do setor agropecuário. Ou letra D, usina de açúcar e álcool. E aí? 3, 2, 1. Bancos de investimento, né? É muito parecido com a 43, né? Fala aqui de bancos múltiplos,
ou banco comercial, bancos de investimento. E eu já tinha falado ali que securitizadoras cuidam aí da emissão de CRI e CRA, né? Então, já descartaria a B. Empresas do setor agropecuário, não, né? Quem emite são bancos, né? E usinas de açúcar também é o mesmo motivo, né? Quem emite é o banco e tal. 45. O prazo mínimo de vencimento de letras de crédito imobiliário, LCI, e letras de crédito do agronegócio, LCA, é de letra A, 30 dias, letra B, 60 dias, letra C, 90 dias, ou D, 120 dias. E aí, galera, qual é o prazo mínimo para que um investidor mantenha em sua posse aí uma LCI e uma LCA? Vamos lá? 90 dias, né? Esse é o prazo mínimo. O investidor investiu numa LCI ou investiu numa LCA, ele tem que manter esse investimento por no mínimo 90 dias. 46. São isentos do imposto de renda sobre os rendimentos obtidos nas aplicações em letras de crédito imobiliário, LCI, e letras de crédito do agronegócio, LCA, as, letra A, pessoas físicas, B, pessoas jurídicas, C, pessoas físicas e jurídicas, D, pessoas físicas, pessoas jurídicas e instituições financeiras. E aí, qual que é a resposta? Quem que é isento? Quando investe em LCI e LCA, quem é que está isento de pagar imposto de renda? Pessoas físicas, né? Pessoa jurídica não, pessoa jurídica vai pagar. Só pessoa física, então, pessoa jurídica vai pagar, então descarta B. Só pessoas físicas e jurídicas? Não, só pessoa física, então descarta C. A prova tem muito disso, você vai por eliminação das respostas, tá, galera? Funciona muito bem também, experiência própria de quem já fez aí as 3 provas. Letra D, pessoas físicas, pessoas jurídicas e instituições financeiras. Não, né, você já descartaria aqui, ó, pessoas físicas, legal. Pessoas jurídicas? Não. Instituição financeira? Instituição financeira é o quê? Instituição financeira tem CNPJ, né? CNPJ é pessoa jurídica também. A prova colocou a mesma coisa com nomes diferentes, né? 47. Para uma instituição financeira, a emissão do certificado de depósito bancário, o CDB, é, letra A, um depósito à vista, que representa um ativo, ou letra B, um depósito à vista, que representa um passivo, letra C, um depósito a prazo, que representa um ativo, letra D, um depósito a prazo, que representa um passivo. E aí, o que representa um CDB para uma instituição financeira, hein? O que será que representa? Vamos lá? Letra D, né? Um depósito a prazo. Ele representa um passivo. Por que não é a letra A? Depósito à vista, que representa um ativo? Não, por que não? Depósito à vista em banco, gente, é conta corrente. Quando você deposita um dinheiro na sua conta corrente, isso é depósito à vista. E representativo? Não. O que é o banco? O banco é uma indústria que compra e vende dinheiro. Então, o banco é uma indústria que opera endividado, alavancado. Quando se fala em endividado, tem que lembrar de quê? Passivo. Então, um depósito à vista, não é um depósito à vista. Depósito à vista é conta corrente, que representa um ativo. Não. O banco compra e vende dinheiro. Ele opera endividado. Ativo não é. As dívidas de uma empresa não vão no ativo. As dívidas de uma empresa vão no passivo. Então, não é a letra A. B, um depósito à vista, que representa um passivo, de novo, não é depósito à vista, mas o CDB, ele é sim um passivo, mas está errado porque não é depósito à vista. Letra C, um depósito a prazo, que representa um ativo. A primeira parte está certo. O CDB, ele é um depósito a prazo, porque você compra o CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, e o banco, ele tem um prazo maior. Ele fala, olha, compra o meu CDB, eu vou te devolver o seu dinheiro daqui a 1 ano, ou seja, prazo, corrigido por uma taxa de juros. Então, é assim, é um depósito a prazo. Representa um ativo? Não, né? De novo, banco, indústria que compra e vende dinheiro e opera endividado. Então, não é ativo. Dívida vai aonde? Dívida vai no passivo. Um depósito a prazo.
Ok, é um depósito a prazo. Que representa um passivo. Ok, então, resposta certa, letra D. 48. Carlos, 23 anos. Acabou de se formar em odontologia e pretende abrir um consultório próprio. Ele está em dúvida entre contribuir ou não para a previdência social e para a previdência privada. Conversando com um amigo sobre o tema, esse amigo fez as seguintes afirmações. Letra A. A previdência social oferece uma série de benefícios, como auxílio-doença, auxílio-acidente e pensão por morte. Afirmativa 1, né? Afirmativa 2. A previdência privada é estruturada no regime de repartição simples. Letra 3, opção 3. A previdência privada é facultativa e pode complementar o sistema oficial. Então, está correto o que se afirma em A, 1 e 2 apenas, B, 2 e 3 apenas, C, 1 e 3 apenas, D, 1, 2 e 3. E aí, certificados da TF? Qual é a resposta? 1, 2, 3. Ou melhor, 3, 2, 1. Valendo! Letra C, 1 e 2. A Previdência Social oferece uma série de benefícios, como auxílio-doença, verdade. Auxílio-acidente, verdade. Pensão por morte. Tudo isso é a pessoa que contribui com o INSS, pessoa que trabalha lá, CLT, o famoso carteira assinada, tem esses benefícios da Previdência Social. Então, tá certo. E 3, a previdência privada é facultativa e pode complementar o sistema oficial. Verdade, né? Qual que é a previdência obrigatória? É a previdência do INSS. Quando a pessoa trabalha de carteira assinada, ela não tem escolha. É obrigatório ela contribuir para a previdência do INSS, né? Que é a chamada previdência social. Agora, a previdência privada, a pessoa é obrigada a contribuir? Não, ela contribui se ela quiser, então é facultativa. E ela pode complementar o sistema oficial, correto. Você pode ter as suas contribuições para a previdência social e ter suas contribuições para a previdência privada. E aí, quando você tiver, digamos, lá na sua aposentadoria, você vai receber uma renda da previdência social, uma renda do INSS, e pode escolher receber a renda da sua previdência privada. Então, ela vai complementar o sistema oficial. Por que a 3 não, a 2 não é? Previdência privada é estruturada no regime de repartição simples. Não. Repartição simples é a previdência social. Quem é estruturado, a previdência privada, ela gira mais em torno de um sistema de capitalização. Você vai colocando ali seu rico dinheirinho na previdência privada todo mês, vai colocando na previdência privada todo mês, e aí, depois, quando você decide resgatar, você tira só o que é seu. O que o João, o Roberto, a Maria, a Joana colocaram na mesma previdência é deles. O que você colocou é seu. Agora, na previdência social, o que você coloca, o João, a Maria e o Roberto coloca, é de todo mundo. Então, repartição simples. Na previdência privada, é capitalização. O que você coloca é o que você vai tirar. Corrigido com juros, essa coisa toda, né? Obviamente. 49. Comparando um plano de previdência privada com a previdência oficial. 1. O benefício pago pela previdência social tem um teto máximo. 2. O benefício que o participante receberá na previdência privada dependerá das contribuições do indivíduo e da taxa de retorno dos investimentos realizados com os recursos acumulados. 3. A contribuição da previdência oficial é obrigatória para os trabalhadores registrados formalmente, a partir da assinatura da carteira de trabalho. Lembra que eu falei que muitas questões da CPA 10, da CPA 20, do CEA, uma questão responde a outra, que se você ficar com dúvida, se você ficar preso numa questão que você pula e vai fazendo as próximas, e depois você volta nas que você não fez, porque uma questão responde a outra, tá aqui, olha. Eu acabei de corrigir a questão 48 e você já sabe a resposta dessa pergunta aqui, porque eu expliquei basicamente todas as alternativas lá. Está correto o que se afirma em letra A, 1 e 2 apenas, letra B, 2 e 3 apenas, letra C, 1 e 3 apenas, ou letra D, 1, 2, 3.
Não é a contagem regressiva para corrigir. Vou beber uma aguinha. Fazer live. Falando sozinho. Resseca muito a garganta. Vamos lá? 1, 2 e 3. O benefício, então vamos lá. Por que é a resposta é a letra D? O benefício pago pela Previdência Social tem um teto máximo? Verdade. Atualmente esse teto está girando em torno de R$ 6.100. É o máximo. Se você tem aí uma renda de R$ 10.000 e está pagando a Previdência Social, está pagando INSS, na sua aposentadoria, você não vai receber R$ 10.000, você vai receber R$ 6.000, R$ 6.100. A valores de hoje, né? Lógico que esses valores vão aumentando, vão sendo corrigidos pela inflação. Mas vamos, para ficar o exemplo, a valores de hoje. Se você tem R$ 10.000 de salário hoje, contribui somente para o INSS, somente para a Previdência Social, você, na sua aposentadoria, não vai receber R$ 10.000, vai receber o teto, que hoje é 6.100. Então tá certo. O benefício que o participante receberá na previdência privada dependerá das contribuições do indivíduo, da taxa de retorno dos investimentos realizados com os recursos acumulados. Eu acabei de falar, né, galera? Corrigindo a questão 48, que a previdência privada, ela funciona no regime de quê? Capitalização, né? Você investe lá, o que você colocou é o que você vai tirar. Corrigido com juros, essa coisa toda. Vai ter ali, né, uma taxa de juros que incide sobre o investimento. Então, você colocou 10 mil, você vai retirar 10 mil corrigido com juros. O João colocou 20 mil, tira 20 mil corrigido com juros. A Maria colocou 300 mil, tira 300 mil corrigido com juros. Entendeu? É assim. A contribuição da Previdência Oficial é obrigatória. Eu falei na correção da questão 38, né? A contribuição para a Previdência Oficial, para quem trabalha de carteira assinada, ela é obrigatória. A pessoa não tem escolha. Para os trabalhadores registrados formalmente a partir da assinatura da carteira de trabalho. Exatamente, é isso mesmo. Então, assinou sua carteira de trabalho, sem dó e sem choro, é pagar INSS, tá bom? Finalmente, a última questão, batendo aí quase 9 horas da noite, quase 2 horas de live. Vamos lá. Um gerente de conta, sabendo que seu cliente faz declaração de imposto de renda por meio do formulário completo, explica a seu cliente que caso ele venha a investir em um plano gerador de benefícios livres, o PGBL, ele poderá, letra A, deduzir até 12% da renda bruta anual tributável na declaração anual de imposto, na declaração anual de ajuste do imposto de renda da pessoa física. Letra B, ganhar isenção tributária para os rendimentos das aplicações com mais de 10 anos. Letra C, deduzir até 20% da renda bruta anual tributável na declaração anual de ajuste do imposto de renda da pessoa física. Ou letra D, ser tributada apenas sobre os rendimentos do plano quando resgatar os recursos. E aí, qual que é a resposta, pessoal? A, B, C ou D? Vamos lá? Letra A. Qual que é o detalhe dessa questão? Um gerente, sabendo que seu cliente faz declaração de imposto de renda, o formulário completo, explica ao seu cliente que caso ele venha investir em um plano PGBL, ele poderá, então, galera, ele vai poder deduzir até 12% da renda bruta anual tributável na declaração de anual do imposto de renda de pessoa física. Para que você tenha esse benefício de deduzir 12% da base de contribuição, da base de pagar imposto de renda, para que você tenha essa dedução, esse benefício fiscal de 12%, você precisa optar pelo modelo completo de declaração do imposto de renda. Não pode ser o modelo simples. Então, a questão já entregou aqui, ó, de bandeja para você a resposta, quando ela falou que o imposto de renda é pelo formulário completo. Formulário completo mais PGBL é igual a 12% de abatimento na declaração de imposto de renda, no ajuste do imposto de renda, tá bom? Ganhar isenção tributária para os rendimentos das aplicações com mais de 10 anos. Não vai ganhar isenção tributária. O que vai acontecer é o seguinte,
Se ele optar pela tabela regressiva, ele vai... se ele optar pela tabela regressiva e levar o investimento em previdência privada por mais de 10 anos ou mais, essa alíquota pode cair a 10% para pagamento de imposto de renda, mas não é isento, tá bom? Não tem isenção de imposto de renda em previdência privada. Letra C, deduzir até 20% da renda bruta tributável na declaração. Não tem, 20% não é aqui para o PGBL e nem é para o modelo completo. Você consegue reduzir ali até 20%, se eu não me engano, no modelo simplificado, tá bom? Ser tributado apenas sobre o rendimento do plano, quando resgatar os recursos. Não. Ser tributado apenas sobre os rendimentos do plano, quando resgatar os recursos, isso aqui é característica do VGBL, tá? Quando a pessoa investe seus recursos em um VGBL, a tributação do imposto de renda é sobre os rendimentos, é sobre o lucro ali que a pessoa teve. Então, se a pessoa investiu 30 mil reais no VGBL e aí ela teve 20 mil reais de lucro, ou seja, o final do investimento foi 50 mil, investiu 30 mil, no final tem 50 mil, sendo 20 mil de lucro, a tributação do imposto de renda vai incidir sobre os 20 mil de lucro, tributação apenas sobre o rendimento do plano, quando resgatar os recursos. Já no PGBL, a tributação é em cima de tudo. A pessoa colocou 30 mil, resgatou 50 mil, sendo 20 mil de lucro, no PGBL, ela vai pagar imposto de renda em cima dos 50 mil. Ela paga imposto de renda em cima de tudo, tá bom? Então, colocando aí na tela para vocês, eu disponibilizei esse PDF lá no nosso grupo do Telegram, para que você tenha acesso a essa prova corrigida. Aqui está o canal do nosso, tá o link do nosso canal do nosso canal no WhatsApp, está o nosso Telegram, na descrição aí do vídeo tem o Telegram para todos os grupos. Tem aqui o nosso TF certificação, nosso Instagram, também o link está aí na descrição do vídeo. Se você não está nos seguindo no Instagram e quer ser aprovado na CPA 10, na CPA 20, no CEA, começa a seguir a gente lá no Instagram, entra nos nossos grupos de WhatsApp, entre no nosso grupo aí, nossos grupos do Telegram, a gente tem grupos separados por certificações, CPA 10, CPA 20, CEA, então entra lá nesses grupos, vem bater um papo com a gente, se tiver dúvida, vem tirar com a gente, e se você quer ser aprovado, você está no lugar certo, você está no canal certo. Eu espero aí que vocês tenham gostado da correção de simulado. É o nosso primeiro simulado. Nós faremos outros simulados de CPA 10, CPA 20 e de CEA. Também módulos onde a gente vai corrigir somente questões, fazer blocos de questões do módulo 1, questões do módulo 2, mas em um outro formato em que a gente vai, por exemplo, questões do módulo 1, onde nós vamos mesclar uma primeira parte, questões somente de CPA 10, uma segunda parte, somente questões de CPA 20, uma terceira parte, somente questões de CEA, mas esse módulo 1, 2, mais ou menos assim, CPA 10, CPA 20 e CEA, as questões são bem parecidas, né? Mas a gente vai fazer essas divisões e fazer vídeos só corrigindo bloco corrigindo questões por módulos, e faremos outros seriados. Teremos também outros simulados, faremos aí questões de correção de CEA. No canal a gente já tem duas questões aí do CEA corrigido, tem uma live aí só de HP12, uma live filé, para você aprender como usar HP12C. Então, se inscreva, né, no nosso canal, tá aqui no link, no link do PDF, tá aí na tela para você. Eu vou deixar esse PDF lá no nosso grupo do Instagram, do Telegram. Vou tentar deixar na descrição do vídeo também, que aí você baixa e você já se inscreve no canal, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que participaram aí da live, agradecer quem participou do chat e agradecer a você que estiver vendo na edição gravada. Na edição gravada, você tem a possibilidade de colocar nas configurações do YouTube o vídeo para rodar 2 vezes mais rápido.
E a gente vai tentar também deixar na descrição do vídeo a minutagem aí de onde está cada questão corrigida, para você que pegou o caderno aí de questões e errou uma ou outra, ver especificamente só aquela questão que você errou, tá bom? Eu agradeço muito aí a todos vocês que prestigiaram esse simulado, agradeço a todos vocês que vão ver depois, gravado, e até o próximo simulado, até a próxima correção aí de caderno de questões, caderno de prova, tá bom? Desejo a todos vocês sorte aí na certificação e conte com a TF para que você seja aprovado. Até mais!